sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Mais um vlog de Desafio 7 em 7 começando. E como vocês viram aí no começo, os 7 livros que eu pretendo ler durante essa próxima semana. Eu tô começando esse desafio um pouco antes do que eu gostaria, porque eu planejei o próximo Desafio 7 em 7 pro começo do mês de março. Então eu não queria terminar uma semana do mês de fevereiro lendo, né, o Desafio 7 em 7 e começar o mês de março já com outro Desafio 7 em 7. Vai virar um 14 em 14. Então eu resolvi começar agora nessa penúltima semana de fevereiro, dia 15. Agora são 8h23 e eu já tô acordada desde as 5h30 preparando algumas outras coisas. E pro primeiro livro eu escolhi Todas as Coisas Belas. Escolhi esse livro porque ele parece ser mais rápido de ler. A diagramação dele tá assim bem tranquila e hoje eu pretendo fazer algumas outras coisas, então por isso que eu escolhi um livro que parece ser mais rápido. Pra você que tá chegando agora no canal e não sabe o que é esse Desafio 7 em 7, é um desafio onde eu me proponho a ler 7 livros em 7 dias, basicamente um livro por dia ou mais. O único desafio que eu consegui cumprir foi o do mês passado, de janeiro. Geralmente eu leio aí 3, 5 livros, o que já é incrivelmente bom assim pra ler em uma semana, né? Ler 3 livros em 7 dias é muito bom. E geralmente eu escolho livros bem curtinhos, bem rápidos de ler. E para esse ano de 2022 eu separei um tema para cada mês. Ou tentei separar um tema para cada mês. E o tema do mês de fevereiro, obviamente, é o carnaval. Então eu separei os livros mais coloridos e mais rápidos de ler da minha estante. Então, como dá pra ver, esse aqui é bem colorido, né? Rosa com amarelo neon. E aqui atrás também roxo com neon, enfim. Eu acho que vai ser uma leitura muito boa e levinha. Esse livro, ele meio que fala sobre livros também, porque a personagem aqui vai conhecer o autor de um dos livros favoritos dela. E eu acho que é isso, basicamente é isso. Então eu não vou começar a ler agora às 8, porque antes eu tenho uma outra leitura pra fazer. Por isso que eu coloquei um livro mais curto pro dia de hoje, porque eu ainda quero ler uma outra coisa de um outro desafio que tá rolando por aqui. Então, se você gosta de desafios, gosta de acompanhar essas loucuras aí, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, já deixa seu like aqui embaixo também, porque é muito importante para ajudar a impulsionar o vídeo. Se você já participou de algum desafio 7 em 7, deixa aqui nos comentários também para eu saber se funcionou do lado daí. E se você tá participando do desafio no mês de fevereiro, se vai participar em algum outro mês, deixa eu saber aí nos comentários também. E se já leu algum desses livros que eu vou mostrar ao longo do vlog, comenta aqui também o que você achou, como foi a sua experiência de leitura. E se interessar por algum deles, pode comprar com o meu link da Amazon, que tá aqui no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito, apoia o canal e não paga nada mais por isso. E é isso, então vamos começar o vlog. Espero que dê tudo certo. Eu volto aqui pra falar quando eu começar a ler, pra falar só a hora, né? Porque agora são 8h25, então eu volto pra falar a hora que eu começar a ler. E é isso. Boa sorte pra mim. Estou aqui para editar um vlog que eu acabei de gravar agora de manhã. E assim que eu terminar de editar ele e colocar para renderizar, eu pego o livro do dia, o primeiro livro do desafio. Chovendo, e eu espero que não dê pra ouvir, mas eu precisava vir fazer essa atualização porque aconteceu uma coisa que não estava planejada, assim, no meio da leitura. Na verdade não foi nem no meio, foi quando eu fui começar a leitura. Eu tava editando o vlog, né, falei que ia começar a editar o vlog que eu tinha gravado hoje de manhã, e os takes, né, de 25 minutos lendo, porque o vlog que eu vou editar é um vlogão Pomodoro, e sim, vou editar porque ainda não editei. Esses takes de 25 minutos tinham sido corrompidos, aí eu não consegui baixar eles e agora eu passei de novo aqui pro computador pra poder editar. Eu espero que agora dê certo.
só que levou mais de 1 hora pra eles baixarem. E eu fiquei lendo, eu não sei se foi mais de 1 hora, se foi menos de 1 hora, se foi 1 hora. Só sei que eu fiquei lendo enquanto os vídeos eram baixados e eu cheguei na página 70. Já fiz muitas marcações aqui. Não vai dar pra ver. Já fiz muitas marcações e eu tô adorando. Eu já me identifiquei muito com a personagem. Ela é uma adolescente que... eu não sei se ela tá no último ano do ensino médio, eu acho que sim. Mas ela gosta muito, tipo, de ler, essas coisas assim, mais incomuns no meio dos adolescentes. Inclusive, eu acho que isso pode ser um pouco ruim pra história se o autor ficar repetindo demais isso, porque faz... às vezes parece que ela só faz alguma coisa porque ninguém mais faz. Enfim. Mas eu tô gostando muito porque eu era praticamente assim. E aqui a gente tem uma personagem que ela é uma adolescente solitária, tipo, ela almoça com o professor dela, no almoço assim, da escola, ela almoça com o professor favorito dela, até que o professor dela presenteia ela com um livro, que foi o livro favorito dele na adolescência dele, e, tipo, o livro nem tá mais sendo vendido, já pararam de imprimir, é super raro. Ela lê o livro e relê várias vezes durante o feriado de Natal. E ela fica com uma dúvida muito grande na cabeça do que aconteceu com o protagonista depois do final do livro. Ela representa todos nós leitores, não é mesmo? Então, ela fica com essa dúvida e fica se perguntando e pesquisa em vários sites as análises de vários leitores pra responder essa pergunta que ela tem, não só do que aconteceu com o protagonista do livro, mas também com... sobre o que é o livro, na verdade. E aí ela vai achando várias teorias. Até que ela faz essa pergunta pro professor dela, e o professor dela fala que ela pode perguntar isso diretamente pro autor do livro, porque o autor mora ali por perto. E aí o professor dela marca um café entre ela e o autor do livro, que se tornou o livro favorito dela mais recente. E ela vai nesse café com o autor e faz várias perguntas, só que parece que o autor, ele tá meio arrependido de ter escrito esse livro. Ele falou que, assim, não sabe nem por que enviou pra avaliação. Ele só tinha a história na cabeça, precisava escrever, escreveu, e quando foi publicado ele se arrependeu. E aí o autor fala que eles podem ser amigos, mas com uma condição de que eles nunca vão poder falar sobre esse livro. E aí ela fica com aquela coisa, né, assim... eu viro amiga do autor e nunca mais posso perguntar nada, porque ele é a única pessoa que pode me responder, já que pouquíssimas pessoas leram esse livro. Ou ela vira amiga do autor e conversa sobre vários outros assuntos. E aí, os dois resolvem ser amigos. E o autor, ele é muito... o autor do livro que tem nesse livro, ele é muito engraçado. Ele também fala que foi um esquisitão quando era jovem, um solitário esquisitão e tal. E aí as coisas que ele vai falando, os assuntos, uns comentários, assim, muito engraçados, esses dois juntos, que depois viram 3, porque aí o autor apresenta uma outra pessoa que ele também conheceu pra ela, que também é adolescente, e aí eu tô chipando muito esse casal, não sei se vai ser um casal, mas tomara que seja. E vocês podem ver que eu tô meio surtada com esse livro, né, porque eu tô gostando muito e eu quero falar sobre tudo antes que eu esqueça. Inclusive, eu estou fazendo anotações, porque eu não quero esquecer nada quando eu for fazer a resenha. Então, eu não tô lendo aqui pra falar o que eu tô falando pra vocês, é só do que eu lembro mesmo. E aí, vai ficar meio que a resenha complementando o vlog, até porque eu não vou lembrar de tudo aqui pro vlog. E aí, na resenha, eu organizo melhor as ideias. Mas, no geral, é isso. E eu tô gostando muito. Ah, aliás, eu acabei de passar por uma parte aqui que fala... de uma situação que aconteceu entre a Nanette, até agora eu não falei o nome dela, né? Nanette O'Hare é o nome da protagonista. E aconteceu uma coisa com ela que afastou ela do professor favorito dela com quem ela almoçava. E aí eu achei essa situação um pouco, assim... sabe? Eu não sei o que achar ainda, na verdade. Poderia não ter acontecido, mas como aconteceu, não sei se a reação que os dois tiveram foi... à altura do que aconteceu, sabe? Não sei se merecia tanta atenção assim a reação desses dois, enfim, a consequência do que aconteceu. Acho que eles poderiam se resolver ali com uma conversinha. Quem já leu esse livro,
favor, comente aí o que vocês acharam também sobre essa situação. Se você já leu, sabe de que situação que eu tô falando, que separou a Nanette do professor dela. E, inclusive, tipo, eles são tão próximos que a esposa do professor faz biscoitos pra ela, pro professor levar pra dar pra ela. E é isso, por enquanto. Provavelmente eu tô esquecendo de alguma coisa, mas no momento é isso. E aí quando eu finalizar, ou mais pra frente, assim, quando tiver mais alguma coisa pra comentar, eu volto. Eu acabei de ver que o livro é dividido em partes, aqui tem a parte 2, mas ainda falta muito pra chegar na parte 2. Não, falta exatamente 70 páginas. Enfim, agora eu vou editar o vlog, que eu não editei ainda, porque eu tava lendo, não consegui largar o livro, eu só larguei quando terminou de baixar mesmo. E agora eu vou editar o vlog, e aí sim, enquanto ele renderiza, eu volto a ler. E mais tarde eu acho que eu vou fazer uma pipoquinha pra acompanhar essa leitura, porque eu acho que merece. E só vai deixar a experiência ainda melhor. Quarta-feira, 9h30 da manhã, e eu tô aqui pra atualizar sobre a primeira leitura concluída do Desafio 7 em 7 do mês de fevereiro. E olha, eu terminei esse livro quase que não dava, hein? Mas assim, porque eu enrolei mesmo ao longo do dia, mas a leitura mesmo é super rápida e 5 estrelas, favoritado. Eu tive que favoritar porque eu me vi muito na personagem. E eu não quero falar muito mais do que eu já falei na atualização anterior, porque como eu disse, vai ter resenha lá no Instagram, então eu vou postar resenha de todos os 7 livros, porque como eu falei, na resenha as minhas ideias ficam mais organizadas e aqui vocês acompanham mais a experiência de leitura, os surtos durante a leitura. Então eu me identifiquei muito com a personagem, com algumas coisas que ela passou, algumas situações assim na escola. Essa coisa de ter que escolher um caminho pra seguir quando sair da escola e fazer o que todo mundo tá fazendo, ou fazer o que você quer fazer, mesmo que te taxem como esquisitona solitária. E o fato dela ter lido um livro nessa época, assim, né, de escola, que mudou a vida dela e fez ela conhecer pessoas diferentes da bolha dela, de onde ela tava ali na escola. Então eu gostei muito, muito desse livro. Eu vi algumas resenhas no Scoob, que assim, a nota desse livro do Scoob é 3.8 e tinha uma resenha lá que falava que às vezes parecia que a protagonista só fazia as coisas porque era do contra. E eu não acho que seja isso. Eu acho que quando você vive assim no meio de pessoas que estão sempre fazendo a mesma coisa, você fica meio... Pra que eu vou fazer isso se tá todo mundo fazendo? Então não é porque você é rebelde só porque você vai ser diferente das pessoas. Você não vai fazer uma coisa só porque as outras pessoas estão fazendo o contrário. Eu não acho que a protagonista seja assim, mas em alguns momentos pareceu sim. Tipo, quando ela narra um passeio da escola em que ela montou um dromedário e aí ela tava amando e aí ela falou que gostou só porque a melhor amiga dela odiou. Então essa parte eu fiquei meio assim, o que tem a ver? Então, é isso. Discordo de todas as resenhas negativas desse livro aqui. E é isso, leitura finalizada, primeiro dia concluído com sucesso. Fiz marcações em cores diferentes, não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu marquei em rosa, que é a maioria, e em amarelo. Em amarelo eu marquei pontos que vão mudar o rumo da história. Não mudar o rumo da história, mas pontos importantes ali pra história, sabe? Tipo uma reviravolta, alguma informação importante. E aí eu marquei em amarelo pra quando eu quiser
voltar nessa história, eu reler esses pontos mais importantes e reler as minhas frases favoritas. Reler as frases que eu marquei e tudo mais. Com certeza é um livro que vale uma releitura futuramente, talvez, quem sabe. E é um livro super curtinho, então dá pra reler super rápido. E a leitura de hoje eu troquei, porque assim, eu já tinha meio que pré-selecionado os livros que eu ia ler, na ordem que eu ia ler. E aí hoje era pra ler As Extraordinárias Cores do Amanhã. Porém, esse livro aqui, ele é em edição econômica, então ele tem mais páginas do que a edição normal. Nunca vi a edição normal por aí, sempre que eu vejo essa edição econômica. Mas ele tem 431 páginas. Não, 424, não mudou muita coisa. Enfim, ele tem mais de 400 páginas e hoje eu não consegui acordar tão cedo quanto eu acordei ontem, sem falar que eu ainda tenho que fazer as 2 horas de leitura do calhamaço, que eu tô fazendo aí um ciclo Pomodoro por dia pra poder terminar ele ainda esse mês. Então, meu bom senso falou mais alto e eu mudei para Foi Assim Que Tudo Explodiu, que tem 230, 270, 290 páginas por aí. E a diagramação também é super tranquila. Não que a diagramação desse daqui não seja boa, ela é boa, mas 400 páginas é quase o dobro desse daqui. Então, como eu ainda tenho que ler outro livro, eu escolhi um livro menor para conseguir fazer a leitura e não desandar com o desafio. Então é isso, segunda leitura escolhida. Quem sabe esse daqui não fica para amanhã, porque esse daqui é um dos que eu mais quero ler da TBR que eu separei. Esse, Todas as Coisas Belas e As Vantagens de Ser Invisível são os 3 livros desse set que eu mais quero ler. Então talvez eu deixe ele um pouquinho mais pro final pra ir me animando, que nem eu fiz com o desafio de Shakespeare, que eu deixei a Megera Domada pro final, que era o que eu mais queria ler. Pois é. Então é isso, eu vou começando as leituras do dia de hoje, antes que fique tarde demais. Hoje eu vou acompanhar lives de leitura pra poder ficar mais focada, para poder, né, ter um incentivo ali a mais para poder fazer essas leituras. Então, eu tô indo ler meus livrinhos e eu volto para atualizar quando tiver alguma coisa interessante para falar. Cheguei na página 100 e eu vim trazer as minhas primeiras impressões sobre essa leitura e depois eu só volto quando eu terminar. Nas primeiras 50 páginas eu já queria guardar o protagonista em um potinho. Então, assim, a situação dele, eu vou resumir o começo e o que deixou ele na situação em que ele tá. O Amir, ele vem de uma família muçulmana, assim, os pais dele são muçulmanos, a irmã, tudo, a família inteira. Só que ele é gay e ele não sabe como contar isso pra família. Na verdade, meio que ele fez uma tabela de pontos
para ir estudando a família dele em relação à comunidade LGBT, para saber se, quando ele se assumisse, a reação dele seria boa ou ruim. E eu posso dizer que as coisas não estão muito boas, tipo, os pontos estão bem negativos. E na escola, ele se muda para uma escola nova, porque o pai dele é transferido no trabalho e tudo mais. Então, na escola nova, ele acaba entrando em um relacionamento secreto e alguns alunos descobrem e ele começa a ser chantageado em relação a esse relacionamento. Ele começa a ser chantageado. Então, esse grupo de alunos tem uma foto dele com esse carinha com quem ele tá ficando e tá ameaçando ele, tá ameaçando mostrar a foto pros pais dele se ele não pagar $1.000. De onde um adolescente vai tirar $1.000 pra pagar pro outro pra ele não mostrar uma foto pros pais? Tipo, às vezes, algumas situações, assim, nesses YAs com esses jovens, assim, me deixam um pouco na dúvida se os autores já foram jovens ou conhecem jovens, sabe? Porque, assim, enfim, e aí o Amir, ele começa a pensar nas possibilidades, inclusive ele consegue juntar o dinheiro, mas a chantagem só aumenta e ele se vê numa situação ali meio sem saída em que ele resolve fugir e ele vai parar em Roma. Chegando em Roma, ele tem lá o dinheiro que ele juntou para pagar o grupo de alunos que estava chantageando ele, né? Ele acabou não pagando esses alunos e foi viajar com o dinheiro. E ele chega em Roma e conhece uma pessoa que vai apresentar várias outras pessoas para ele e ele começa a se sentir ali bem-vindo nesse grupo de pessoas e eu tô torcendo muito para que ele fique por lá. Eu sei que ele não vai ficar porque os capítulos aqui estão intercalados entre o presente, que é a família dele e ele numa sala de interrogação no aeroporto, sendo interrogados sobre o que aconteceu, porque eles foram detidos ao sair do avião, porque eles fizeram um escândalo lá dentro, e por eles já serem muçulmanos também já tem todo o estereótipo, então já pegaram eles e levaram para essas salas para saber o que estava acontecendo. E aí tem esses capítulos, não são bem capítulos, são tipo, no máximo 2, 3 páginas, em que se passa durante esses interrogatórios, e tem os capítulos que são o Amir contando o que aconteceu em Roma, e os capítulos de interrogatório só fazem eu aproveitar ainda mais os capítulos em que ele está em Roma, porque eu fico torcendo para que tudo dê certo para ele, mas ao mesmo tempo também que eu quero que ele fique, eu quero que ele volte, porque nesses capítulos que se passam durante o interrogatório, ele já solta algumas coisas, algumas informações de algumas tretas que rolaram aí no caminho de volta e que aconteceram por lá em Roma também, e eu fico curiosa para saber o que aconteceu. Então, cada capítulo vai me deixando mais curiosa para ler o próximo, e tá passando super rápido também essa leitura. Eu tô aqui na página 102 e são 291 páginas. Não, 287 páginas. Então, tô quase na metade. Mais umas 40 páginas aí eu chego na metade. Só que, por enquanto, é isso que eu tenho de atualização. Eu vou focar aqui na leitura agora e terminar pra voltar amanhã e contar a opinião final sobre essa história, mas eu já adianto que eu tô gostando bastante e a não ser que alguma coisa assim muito chata, muito irritante, que estrague mesmo a história aconteça, aí sim talvez eu diminua umas estrelas, mas se não, por enquanto eu prevejo 5 estrelas saindo desse livro aqui. Mais um dia de desafio 7 em 7 e antes de mostrar o livro que eu vou ler hoje no terceiro dia, eu vou falar sobre a leitura concluída de ontem. Finalizei às 11 não sei quanto da noite. Tem sido assim porque, principalmente ontem que eu falei que não acordei tão cedo quanto eu gostaria, então eu acabei começando a leitura muito tarde, finalizei a leitura muito tarde e hoje vai ser a mesma coisa e eu já explico o porquê. Foi assim que tudo explodiu. Foi um livro 5 estrelas.
Não tem muito mais da história para comentar, além do que eu já comentei na atualização anterior, porque senão provavelmente eu vou dar algum spoiler. Mas o caminho, assim, pro final, tipo, os capítulos já são curtos, mas quanto mais vai se aproximando do final, parece que mais curtos eles vão ficando e você só vai querendo devorar até chegar no final. E eu sinto que pra mim agora o YA tem que ter alguma coisa a mais, sabe? Não pode ser só aquela historinha ali, personagens jovens, eu odeio fulano, fulano me odeia, pegou meu namorado, enfim. Pra mim tem que ter alguma coisa assim, muito a mais pra poder me deixar interessada na história, como foi o caso de Foi Assim Que Tudo Explodiu, né? Que o protagonista fugiu de casa porque foi ameaçado ser exposto pros pais e fica naquele clima ali, a família dele nos Estados Unidos, ele em Roma, e eles tentando se comunicar, os pais, né, do Amir tentando se comunicar com ele, saber onde ele tá, o que tá acontecendo, e a gente fica naquela expectativa sem saber se ele vai voltar, se ele não vai voltar, se os pais vão aceitar ele, se ele vai cagar pros pais. Então tem que ter alguma, sabe, alguma tensão a mais, assim, pra eu poder me prender na história. E esse livro aqui com certeza teve, não é à toa que foi 5 estrelas. E expectativas atendidas, porque eu via muita gente falando muito bem desse livro. Então, estou fazendo parte aí do time que vai panfletar esse livro, sim. E a leitura de hoje é Sua Alteza Real. Tive que escolher mais um livro curtinho, porque agora já são 11 horas da manhã. Mas eu não acordei agora. Eu acordei, eram 6 e pouquinho, pra poder assistir a final de patinação artística das Olimpíadas de Inverno. Então eu tô desde as 7 assistindo isso e eu só vou poder começar a ler agora. E, na verdade, primeiro eu vou almoçar e aí depois eu vou começar a ler. Então provavelmente vai ser mais um livro que eu vou finalizar bem tarde. E esse daqui tem um probleminha. Quando eu li o primeiro, eu tava com expectativas altas e aí eu fui muito decepcionada. E agora eu tô indo com expectativas altas de novo, porque muita gente falou que gosta desse livro. Então eu tô tentando abaixar um pouco as expectativas antes de começar essa leitura, porque eu não quero ser decepcionada. Esse livro aqui é um que eu meio que já prevejo que eu vou gostar mais do que o primeiro, mas eu não sei, eu não quero, sabe, ficar esperando muita coisa. Prefiro ser surpreendida. E vamos ver o que vai rolar aqui. E é isso. Volto mais tarde para mais atualizações quando eu começar a ler e já tiver mais alguma coisa assim para contar da história, primeiras impressões e tal. Então agora eu vou almoçar e só depois eu começo a leitura. Provavelmente eu só vou começar a ler lá para meio-dia. Então hoje é foco total em leitura, sem distração, sem celular, sem nada, para conseguir finalizar esse livro ainda hoje e não atrasar o projeto. Quer dizer, desafio. É um projeto de desafio. Enfim. Vamos lá então, uma breve atualização sobre as primeiras impressões
Sobre Sua Alteza Real, eu já li mais da metade. Tô aqui na página 182. São 9 horas da noite. Ainda falta isso pra ler. Mas eu confesso que a leitura tá mais rápida do que eu imaginei, porque assim, eu demorei pelo menos uns 3 ou 4 dias pra ler o primeiro livro, porque realmente assim não me prendeu. Mas esse aqui tá muito diferente, tá me prendendo sim. Diferente do que eu falei sobre Foi Assim Que Tudo Explodiu, que pra mim o YA tem que ter alguma coisa, uma tensão a mais que me prenda. Esse daqui não tem tanta tensão, mas ele tem uns elementos ali que são interessantes de acompanhar. Então, aqui a gente tem a Amélia, que é uma adolescente dos Estados Unidos, e ela gosta muito de rochas e de acampar. Ela quer ser geóloga, e aí ela quer estudar na Escócia, e nas pesquisas dela, ela achou uma escola que vai abrir a primeira turma feminina. Assim, em um século de existência da escola, eles vão abrir a primeira turma feminina, e ela acaba sendo aceita nessa escola, só que para ela ir até lá e pagar viagem e tudo mais, a mensalidade também, é tudo muito caro, então ela meio que deixa essa ideia de lado um pouco. Sem falar também que tem todos os amigos dela na escola que ela tá, e tem também a Jude, que a Jude é uma relação ali meio indefinida entre elas. Elas são melhores amigas e namoradas, alguma coisa assim. E, na verdade, como elas se definem é meio que melhores amigas, meio que namoradas. Porque a Jude, ela acabou de terminar um relacionamento com um jogador de futebol da escola mesmo. Só que ele foi viajar e tal, e aí nesse tempo que eles estão separados mesmo, tá tudo bem entre a Amélia e a Jude. Até que esse ex-namorado da Jude volta e a Amélia pega os dois se beijando, e ela decide então largar tudo pra trás e viver o sonho dela, estudar na Escócia. Eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama Lavagem Cerebral sobre a Escócia, e é basicamente isso que a Amélia fez nela mesma. Então, assistindo séries escocesas, pesquisando sobre a Escócia, fazendo pastas no Pinterest com fotos da Escócia. Então ela estudou muito sobre o local, ela quer muito ir pra lá, e é isso que ela faz. E chegando lá, a escola pra onde ela vai é a escola, assim, que não sei se é a única escola ou se é a escola que mais aceita, mas lá tem muitos jovens da realeza, então ladies e filhos de duques e condes, e a princesa, inclusive, Princesa Flora, que vai ser a colega de quarto da protagonista. E no começo a protagonista não sabe que a colega de quarto dela é a princesa, porque ela é meio assim off dessas fofocas da realeza. Então ela vai descobrir depois, e as duas vão ter que se aturar. Por mais que a Flora não queira estar ali, porque ela meio que tá ali só pra não atrapalhar a vida da família dela, porque ela se mete em muita encrenca e tá vindo um casamento aí. Então a mãe dela mandou ela pra essa escola. A mãe dela, a rainha, mandou ela pra essa escola pra ela não se meter em confusão e não estragar os planos lá do casamento que tá pra acontecer. E a Amélia é uma menina muito estudiosa e tudo mais, então elas são completamente opostas. E no começo, quando elas se conhecem, elas se odeiam, só que elas vão ter que conviver, então elas vão ser obrigadas a se conhecer e a aturar uma a outra. E é aí que tudo começa. Até agora não aconteceu nada demais, assim, o romance, mas eu tô ansiosa pra acontecer, porque até agora tá uma vibe bem, sei lá, escola de princesas. O filme da Barbie que eu tô falando, tá meio assim, sabe? Porque é uma escola no meio da floresta na Escócia e muitos membros da realeza. Então tá meio com essa vibe. A protagonista até citou Hogwarts aqui quando ela recebeu a carta da escola, ela falando que seria o mais próximo dela receber uma carta de Hogwarts. Então tá bem essa vibe, assim, imaginem uma escola no meio do nada na Escócia, seria meu sonho. E infelizmente ela só vai ficar 1 ano por lá, então as coisas já estão pra acabar, porque faltam um pouco mais de 100 páginas aqui pra eu acabar, 120 páginas mais ou menos. E essas são as primeiras impressões que eu tô tendo até agora. Eu tô gostando muito mais do que o primeiro livro. Se eu tava com o pé atrás em relação a esse livro aqui, agora eu tô 10 passos na frente. Tá muito, muito melhor mesmo que não esteja acontecendo nada demais,
mas a protagonista, mesmo sendo uma americana em terras escocesas, ela tá sendo muito menos insuportável do que a protagonista do primeiro, que só falava sobre o quanto os garotos escoceses eram bonitos. Isso estava me incomodando demais. E agora estou lendo o segundo volume e me surpreendendo bastante. Então eu volto aqui quando eu finalizar e eu tô começando a me questionar se essas primeiras impressões, assim, essas atualizações de primeiras impressões vão dar certo no fim desse vlog, porque eu fico aqui falando por mais ou menos uns 5 minutos, são 7 livros pra ler e eu já prevejo um vlog de 1 hora. Tomara que isso não aconteça, mas se acontecer, vocês que lutem pra assistir e façam uma pipoca. Então é isso, vou terminar de ler aqui. Na verdade, eu acho que eu vou já lavar o rosto, jantar e tudo mais, pra poder ler confortável, mais confortável, né? Não que eu não esteja. Eu tenho passado o dia inteiro sentada nessa cadeira nesses dias que eu tô lendo esses livros. Inclusive, hoje mais cedo eu fui tentar ler na cama e não deu certo, eu dormi por 2 horas. Tudo bem que eu acordei cedo pra assistir patinação e dormi tarde ontem tentando finalizar o livro de ontem, mas eu dormi de tarde e isso acabou atrasando também a leitura desse livro aqui. Mas vamos lá que vai estar tudo certo. Tá dando tudo certo até agora. Não vai ser agora que vai desandar. Sexta-feira, 4º dia de desafio. E eu tô aqui pra falar sobre a 3ª leitura finalizada. Tô muito feliz que tá dando certo nesse mês de fevereiro também. Espero que eu consiga chegar até o final. E não só tá dando certo eu conseguir ler um livro por dia, tipo, literalmente, eu termino os livros ali beirando a meia-noite. Esse aqui, inclusive, passou um pouquinho da meia-noite. Mas eu não tô levando metade de um livro pro dia seguinte, sabe? Como eu fazia em alguns desafios passados. E além de estar conseguindo finalizar os livros, estão sendo leituras maravilhosas. Esse daqui foi a avaliação mais baixa até agora, que foi 4,5 estrelas, justamente por causa daquilo que eu falei na atualização anterior, que é o fato de que pra mim o YA não pode ser só essa coisinha de romance ali entre 2 adolescentes e tem um probleminha ali no meio. Tem que ter uma tensão a mais. E esse aqui só faltou essa tensão a mais. Então por isso que eu dei 4,5 estrelas, mas Amélia e Flora, tudo pra mim. As duas, assim, eu fico pensando, na verdade, que agora eu tô lendo, a maioria desses livros aqui tem alguma representatividade LGBT, e aí eu fico torcendo muito por esses casais, e eu fico imaginando se fosse um casal hétero, assim, eu reviraria os olhos, com certeza, tipo, nossa, que clichê. Mas aí quando eu leio um casal assim, tipo, Amélia e Flora, eu fico, meu Deus, elas são lindas juntas. E enfim, eu falei boa parte do que eu tinha pra falar sobre esse livro na atualização anterior. O final foi lindo. E vamos pra próxima leitura, que hoje, além de ter acordado tarde, eu ainda tirei o resto da manhã que me sobrou depois que eu acordei pra assistir mais patinação, que hoje foi o dia das duplas, e limpar o quarto e o banheiro. Então só agora que eu vou começar a ler, já vão dar 2 horas da tarde. Mas eu acho que, sim, se eu focar mesmo, vai dar tudo certo, porque esse aqui eu só peguei firme nele lá pelas 6, 7 horas da noite e terminei meia-noite alguma coisa. Então, as 2 opções que eu tenho pra hoje são Espere Até Me Ver de Coroa e As Vantagens de Ser Invisível. Eu tava deixando As Vantagens de Ser Invisível pro final, porque eu achei que ele ia ser um dos maiores livros. Porém, Espere Até Me Ver de Coroa, que eu achava que era um dos menores livros que faltavam, é maior do que esse aqui. Esse aqui tem 285 páginas no máximo, e esse aqui tem 330. E assim, eles são quase do mesmo tamanho. Um ainda é um pouco maior que o outro. As Vantagens de Ser Invisível parece ser maior que Espere Até Me Ver de Coroa. Então eu acho que eu vou de As Vantagens de Ser Invisível, um dos que eu mais quero ler também, depois de As Extraordinárias Cores do Amanhã, que tem mais de 400 páginas, né? Então eu tô arrastando ele lá pro final. Era pra eu ler no começo, agora eu já tô arrastando ele lá pro final. A diagramação, ótima, não tendo o que reclamar. E eu espero que a história seja bem fluida também, como tem sido as outras, pra eu poder ler bem rápido. E é isso. Eu já assisti trechos do filme, mas eu não me lembro, assim, de absolutamente nada. Então vai ser uma experiência completamente nova com essa história. E vamos lá, mais um dia
mais um livro para ser lido. E assim como nas outras leituras, eu volto quando eu tiver as primeiras impressões sobre as vantagens de ser invisível. Vou tentar ser um pouco mais breve nessas primeiras impressões, porque senão esse vlog vai ficar com mais de 1 hora. E vamos lá então. Na verdade, as vantagens de ser invisível, parece que tem pouco diálogo. Eu comecei a ficar preocupada. Mas vamos lá, tá cedo, dá tempo de ler ele inteiro ainda. E vamos de primeiras impressões sobre as vantagens de ser invisível. Eu tô até com medo de falar desse livro aqui, porque assim, eu sei que ele é favorito de muita gente gosta muito, a avaliação dele no Scoob é alta e ainda não me prendeu completamente. Eu ainda tô muito confusa com o que tá acontecendo aqui e olha que eu já tô quase no final. Eu já li até a parte 4. Então, vou iniciar a parte 4 depois. É a última parte e depois só tem o epílogo. E assim, nós temos o Charlie. E o Charlie, ele escreve cartas para um amigo que ninguém sabe quem é. E ele também não sabe quem é. E ele também não espera respostas dessas cartas que ele escreve. E eu ainda não entendi muito se essas cartas são mesmo enviadas, se ele escreve mesmo pra alguém, ou se é meio tipo, querido Evan Hansen, que o Evan Hansen tem que escrever cartas pra ele mesmo. Mas enfim, aqui a gente tem então o Charlie contando um pouco do dia a dia dele. E tudo começa mais ou menos quando o melhor amigo dele se matou. E, tipo, era meio que a única pessoa ali com quem ele se relacionava, eles saíam e faziam as coisas juntos. E aí ele conhece a Sam e o... esqueci o nome dele. Patrick. Eu acho que é isso. Ele conhece esses dois e vai conhecendo os amigos desses dois também. E ele vai criando ali um novo círculo de amizades. E digamos que essas pessoas não são muito o bom caminho ali da coisa. Não que não sejam boas pessoas, mas depois que o Charlie conhece esses dois, ele começa a ir em umas festas e usar droga e ele vai contando tudo isso nessas cartas. E além de contar sobre ele e esses amigos que ele fez, ele também fala um pouco sobre a família dele. Ele tem uma irmã e um irmão mais velho. O irmão já tá indo pra faculdade, jogar futebol pela faculdade, e a irmã tá no último ano e ela tem um namorado que tem vários gatilhos, inclusive aqui, uso de drogas, relações abusivas, enfim. E ele vai contando essas outras histórias, assim, de cada pessoa da família. E eu ainda não entendi muito bem o objetivo da história. Eu acredito que agora na quarta parte tudo vai ficar um pouco mais tenso, porque a cada parte eu vou percebendo uma evolução ao contrário no comportamento do Charlie. E, como eu disse, eu nunca vi o filme, tipo, assisti uns pedaços bem aleatórios. Eu sei que é com a Emma Watson e é só isso. E eu tô tentando prever o que vai acontecer, mas eu realmente não faço ideia de pra onde essa história tá indo. E tá muito lento. Na última atualização, eu falei que imaginava que seria lento por ele ser escrito por cartas, mas tá muito mais lento do que eu imaginava. Então, eu tô, assim, me sentindo mal por não estar gostando da história que tanta gente gosta. Mas vamos ver, ainda tem muitas páginas aí pela frente. 100 páginas, mas exatamente 100 páginas, na verdade, que faltam. E agora são exatamente 9 da noite e eu vou jantar e aí depois eu termino depois assim, ainda hoje, né, eu termino esse livro. Acho que esse daqui eu consigo terminar mais cedo do que eu tenho terminado os outros, porque eu tenho ficado bem focada nele, assim, de tarde. Como eu disse, eu li 3 partes, né, e eu li essas 3 partes, assim, de uma vez. Li a primeira parte toda, fiz um intervalo, li a segunda parte toda de uma vez, fiz mais um intervalo. E agora na terceira parte,
o intervalo vai ser para jantar. E como a quarta parte é a maior de todas, sem contar o epílogo, não sei quantas páginas tem. 80 páginas? É. Então, essa próxima parte tem 80 páginas. Não acho que vai ser muito difícil, assim, de ler de uma vez, mas vai ser um pouco mais cansativo. Até porque, né, tá caminhando pro final. Então, é isso. Não vou me alongar muito mais. Vou ver o que me aguarda nessa última parte. Ver se eu me sinto um pouco mais atraída por essa história. E volto quando eu finalizar. Atualização do 5º dia de desafio para falar sobre a quarta leitura. E assim, então, eu dei 4 estrelas para esse livro porque o começo foi muito lento, mas depois eu até que consegui me conectando com a história em si e me apegar a alguns personagens e ao desenvolvimento deles. Eu acho que o ponto forte dessa história seria justamente ela não ter um objetivo, sabe? Na atualização anterior eu falei que não estava entendendo porque não tinha um objetivo, não sabia para onde a história estava caminhando, mas eu acho interessante justamente isso, ela não ter um objetivo. Assim, depois que eu acabei que eu pensei sobre isso, né? E a gente vai acompanhando o dia a dia do Charlie na escola e com os amigos novos dele, como eu já falei, e algumas coisas que acontecem com ele por causa dele se sentir sozinho e dele tomar a dor de outras pessoas também e ele querer agradar todo mundo também. E o final, tipo, aqui fala que tem um trecho inédito, eu não sei se é o trecho inédito que eu vi lá no final, mas se for, tipo, foi incrível e ainda ficou com uma pulga atrás da orelha. Podia, não sei se podia ter uma continuação, mas talvez um conto que trouxesse mais detalhes sobre o epílogo, não o epílogo em si, mas é porque tem um outro capítulo depois do epílogo que vai trazer uma outra situação. E aí eu achei que podia ter alguma coisa assim a mais, sabe, pra explicar o que aconteceu ali depois. Mas no geral eu gostei bastante e tá aqui, livro lido. Já falei bastante sobre a sinopse dele na atualização anterior, então não tem muito mais o que acrescentar, só mesmo a minha reavaliação do que eu tava achando, mais ou menos isso. E aí, pra escolher o livro de hoje, eu usei um método diferente. Eu postei lá nos stories um story sobre 2 livros que eu estava em dúvida pra ler hoje e coloquei a quantidade de páginas de cada um, mostrei a diagramação e tal, e vocês votaram em As Extraordinárias Cores do Amanhã. Tô com um pouco de medo de ler esse livro? Tô, porque já vai dar 1h da tarde, eu ainda não comecei porque eu tava assistindo mais patinação artística, depois eu fui gravar um Reels e fazer a capa do Reels e aí já tá nessa hora e eu ainda não comecei o livro. E são 400 páginas. Um pouquinho mais de 400 páginas. Deixa eu ver, 430, não, 400 não, calma. 422, não. 420 páginas. Medo. Mas, como eu mostrei lá nos stories, a diagramação dele é muito boa. E o outro livro que eu tava em dúvida, ele tem metade das páginas, só que a diagramação é muito ruim. Então vocês votaram num livro de 400 páginas com a diagramação boa. E o bom é que hoje é sábado e é só isso, mas não tem nada de diferente, porque não é como se eu ficasse trabalhando fora durante a semana. Enfim, não faz diferença nenhuma hoje ser sábado, mas vamos lá então encarar esse livro aqui, que eu tava empurrando pro final. Mas chegou a hora dele. De acordo com as marcações que eu fiz aqui, eu leria ele em 2, 4, 6, 8, 10 horas. Ou seja, se eu começasse exatamente agora, sem parar pra nada, assim, só pequenos detalhes, né, de comer e ir ao banheiro, eu terminaria ele lá pelas 11 horas da noite.
Mas, obviamente, que eu não vou começar ele exatamente agora. Eu ainda vou almoçar. E não sei o que pode acontecer ao longo do dia. Então, vai ser mais uma leitura aí que eu vou arrastar pela madrugada. E eu vou mantendo vocês atualizados do lado daí. Vamos lá, o desafio tá dando certo. Se eu não conseguir terminar hoje, não tem problema, que os outros 2 livros que estão faltando ali são de 200, 300 páginas. Então, acho que dá pra colocar um pouquinho desse livro aqui no dia de outro. Tomara que não tenha mais patinação nos próximos dias, porque aí eu posso ler de manhã, porque né, eu tô lendo só de tarde. Então, vamos lá, desafio de hoje. 400 páginas. Finalizando então o vlog 7 em 7 do mês de fevereiro, queria dizer que empaquei em As Extraordinárias Cores do Amanhã. Eu não cheguei nem na metade, não consegui ler nem metade, parei aqui na página 174 e assim, eu sinto que meu ritmo diminuiu aqui em As Vantagens de Ser Invisível, mas aí eu consegui finalizar As Vantagens de Ser Invisível. E aí depois parece que vai acumulando, sabe? Não digo cansaço, mas você vai lendo, aí o tempo que você passa sem ler é muito pouco, e aí parece que vai acumulando. E quando chega no fim do desafio, algum livro acaba ficando de lado. E não sinto que foi por causa das 400 páginas que esse livro tem. É porque o ritmo desse livro é muito lento. Eu li 170 páginas e praticamente nada se resolveu. E eu sei que 170 páginas não é nem a metade do livro, mas eu senti que a história não estava andando. E a narrativa também muito repetitiva, porque aqui a gente tem a protagonista, que eu esqueci o nome, Lee. A Lee, ela chegou em casa um dia e encontrou a mãe dela morta, e o pai dela já estava lá também cuidando de tudo. E no mesmo, não sei se é no mesmo dia ou uns dias depois, ela vê um pássaro vermelho voando próximo à casa dela, e meio que o pássaro fala com ela, e ela coloca na cabeça dela que aquele pássaro é a mãe dela, e que a mãe dela não morreu, só virou um pássaro. E a mãe dela é de Taiwan, os avós maternos dela moram em Taiwan, o pai dela é irlandês, eu acho. E ela fica com uma coisa na cabeça de que ela tem que ir pra Taiwan, que a mãe dela tá mandando ela ir pra lá porque tem alguma resposta sobre a morte da mãe dela lá em Taiwan, lá com os avós. E aí chegando lá, ela continua vendo esse pássaro vermelho, mas aí ela começa a ter umas visões do passado, e aí ela tendo essas visões do passado, ela vivendo o presente e outros personagens vivendo também, contando o passado deles. E não só o passado de outros personagens, mas o passado da própria Lee. Então, tipo, a relação dela com o melhor amigo, e quando o melhor amigo dela começou a namorar com outra pessoa que não era ela, e não sei o que. Então, são muitas vidas pra acompanhar ao mesmo tempo, e tava me cansando. Então tinha momento em que eu começava a ler e que eu só tava lendo pra cumprir o desafio. E aí chegou um momento que eu não tinha mais vontade nenhuma de pegar esse livro pra ler. Cogitei abandonar, sim, mas eu não vou abandonar, porque esse era o livro que eu mais queria ler da TBR. E eu ainda mantenho esperanças de que talvez o final compense toda essa enrolação. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar esse livro aqui ainda no mês de fevereiro, tomara que sim, porque como eu disse no vídeo de metas,
eu não quero arrastar leituras de um mês pro outro, então agora nessa última semana de fevereiro eu vou ler a trilogia do mês e aí eu espero conseguir aos pouquinhos levar essa leitura aqui. Agora não falta muito e é uma leitura rápida, em 2 horas eu consegui ler mais ou menos umas 100 páginas e aí depois eu fui só enrolando. Inclusive ontem, segunda-feira, eu não li absolutamente nenhuma página, não consegui, tanto por causa da dor de cabeça, mas depois que a dor de cabeça passou, eu não queria ler, simplesmente não queria ler. Então concluímos o nosso desafio com 4 leituras e meia. O primeiro livro lido então foi Todas as Coisas Belas, 5 estrelas, favoritado. Amei demais esse livro, leiam, recomendo muito. A segunda leitura foi Assim que Tudo Explodiu, 4 estrelas e meia, ou foi 5 estrelas também, 5 estrelas. Começamos muito bem o desafio, né? Sempre é assim, ou começa muito bem ou começa muito mal. E aí quando começa muito bem, eu sei que vem bomba no final, e quando começa muito mal, vai mal o desafio inteiro. Então eu tenho que ter cabecinha aqui muito forte pra chegar até o final ou pra começar mal e mesmo assim continuar. A terceira leitura foi Sua Alteza Real, 4 estrelas e meia, mas eu gostei muito. E a quarta e última leitura finalizada foi As Vantagens de Ser Invisível, 4 estrelas, muito lento, mas a história muito boa. E aí, meia leitura aqui, né, de As Extraordinárias Cores do Amanhã. Até o momento, acho que eu daria, assim, umas 2 estrelas e meia. Tô esperando aí o final pra ver se vai me surpreender, pra ver se vai valer a pena toda essa enrolação e todas essas 400 páginas. Então eu vou ficando por aqui com esse vlog. Eu não faço a mínima ideia de quantas horas tem esse vídeo. E se você se interessou por algum dos livros que eu mencionei no vlog dessa semana, todos os links estão aqui embaixo no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito e não paga nada mais por isso. E vai sair resenha de cada um desses livros também lá no perfil do Instagram, que o link tá aqui embaixo também. Então se você quiser saber mais um pouquinho detalhadamente, com as ideias mais organizadas, o que eu achei de cada leitura, vai lá que tá tudo certinho, já programei as 4 resenhas. Tomara que eu consiga finalizar mais esse pra poder programar a resenha dele. E aí os outros 2 livros que ficaram faltando vão continuar faltando. Eu não vou tentar finalizar eles esse mês, até porque não eram metas fixas, sabe? Eu não quero ler esses livros obrigatoriamente esse ano. Esse desafio é só um desafio pra dar um gás aí nas leituras ao longo do mês. E funciona. 4 livros em uma semana é muito, muito bom. Então eu vou ficando por aqui com o vlog de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!